bate-papo, ao nosso seminário Mindset Educação, Liderando a Transformação. Eu sou Marcos Custódio e aqui ao meu lado estão os colegas Guilherme Piazeta, Ronaldo Hoffmeister, e juntos nós queremos então fazer essa provocação, né, esse bate-papo, essa conversa, né, sobre esse tema aí que tem se tornado mais e mais tão falado, mais e mais tão utilizado em diferentes contextos, que é a ideia do mindset, mas naturalmente em função das áreas com as quais nós trabalhamos, né, orientá-las aí para o debate em relação ao mindset e educação. Né? Nós temos acompanhado no nosso dia a dia, né, uma série de mudanças, uma série de formatos de escolas, uma série de modelos educacionais que têm pelo Brasil afora, né, causado uma série de mudanças no nosso dia a dia, e a ideia desse bate-papo é realmente trocar algumas impressões sobre aquilo que nós entendemos a respeito disso, aquilo que nós vislumbramos para o futuro, né, e a gente espera contribuir de alguma forma também para as suas reflexões. Nós tivemos uma primeira conversa anteriormente, que no momento que nós trabalhamos 5 temas, né, e que nós esperamos aí nos próximos encontros voltar a trabalhar. Né? Nós discutimos a questão da educação omnichannel, né? Discutimos um pouquinho sobre a cultura, o movimento maker, né? A ideia do course as a service, né? A ideia exatamente da provocação sobre as habilidades, sobre long life learning, né? E o propósito de falarmos sobre mindset e educação tem muito a ver exatamente com uma ideia que o Ronaldo lançou, né, que ele vai falar um pouquinho, que nós abordamos anteriormente, num encontro anterior, né, que a gente vai deixar o vídeo, depois o link desse vídeo para vocês conhecerem e poderem assistir também, que é a provocação Will or Skill, né, que, de certo modo, ele foi o embrião, o pontapé para a gente falar sobre mindset e educação. Então, de pronto, eu queria pedir até para o Ronaldo Hoffmeister, então, falar um pouquinho do que é essa provocação, will or skill, né? E aí a gente vai bater o nosso papo. Beleza. Muito obrigado, Guilherme, pela presença aqui, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu quero, então, iniciar essa provocação, né? Eu escutei isso de um executivo que numa entrevista perguntaram para ele se realmente essa coisa da habilidade, né, era mais importante do que o diploma. E ele fez toda uma resposta baseado, assim, realmente, eu hoje não considero mais o diploma essencial. Para mim é importante ter muita habilidade, né, desenvolvidas algumas habilidades. Muito mais do que um diploma, é ter um portfólio de serviços e de coisas que você já fez e que você pode apresentar, né, no teu currículo. Mas ele ressaltou que só a habilidade não era importante, não era suficiente. Ele deixa claro também que sem força de vontade, né, sem o will da vontade, da força de vontade, nada acontece. E que ele hoje não está contratando mais pelo certificado, pelo diploma que a pessoa tem, nem pelas habilidades que ela vem demonstrar no seu currículo ou em qualquer de outra forma, mas principalmente na força de vontade que essa pessoa tem em aprender mais, em desaprender e fazer com que as coisas realmente aconteçam. Né? E aí surgiu essa provocação, né? Will or skill? Né? Ou é a força de vontade ou é a habilidade que é mais importante hoje? Né? E aí eu queria deixar essa provocação para a gente começar a nossa conversa. Bacana. É um assunto que tem estado muito à tona ultimamente, né? Tem se falado muito justamente portfólio ou currículo, né? É interessante porque o mundo ele tem mudado muito de uma forma muito rápida. Então, antigamente, você ia fazer uma entrevista de emprego, era engraçado, porque as pessoas elas colocam no seu currículo o seu melhor. Tem gente que coloca o melhor mais um pouco ainda, né? Mais uma incrementada ali. E a hora que a pessoa que está te contratando, o recrutador, ele vai olhar aquele currículo,
aquilo que você colocou como o teu melhor é o mínimo que ele está esperando. Então, vamos pensar o seguinte, o que antes era o chá, que era conhecimento, habilidades e atitudes, que envolve um pouco do eu aí também, hoje ele já se transformou numa chave, né, que é o conhecimento, habilidade, atitude, valores, que é o teu propósito de estar naquilo ali, motivado, né, você vê um propósito naquilo ali, e entrega. Então, assim, antigamente se avaliava as pessoas pelo seu currículo, título tal, né, experiência tal, mas hoje, se ela tem um título e ela não entrega, o mercado já não está sustentando, né, essa pessoa. E aí que vem o nosso grande desafio como professor, por exemplo, né, por isso tem se falado tanto em metodologias ativas de ensino, o aluno como protagonista, né, para que realmente o professor ele não seja ali um instrumento do saber, mas ele seja um instrumento de transformar. Antigamente a gente não tinha esse acesso absurdo à informação que a gente tem hoje, né? E você vê isso no mercado de uma forma assim, as pessoas elas não se satisfazem mais com a informação. Isso elas podem buscar em qualquer lugar. Elas querem a transformação. E se elas soubessem como fazer a transformação sozinhas, elas já teriam feito. Então, eu creio que o papel maior hoje, nosso, principalmente como professor, é despertar essa motivação nas pessoas com propósito, a ponto de que elas possam explorar o máximo do seu potencial naquele conhecimento, para que elas possam fazer a entrega. Hoje, na entrevista de emprego, assim, os recrutadores, né, esses de ponta, os headhunters e tudo mais, o pessoal de executive search, eles querem saber, me diga os teus resultados. Né? E quando eu tenho só conhecimento, habilidade e atitude, isso me dá uma capacidade. Ok, eu estudei, eu tenho conhecimento, eu sei como fazer e eu quero fazer. Mas será que isso é suficiente para eu gerar resultado no mundo tão rápido, tão dinâmico? Né? E aí vem um outro ponto que eu penso também que é super interessante, que a gente tem que começar a se atentar para isso. Por exemplo, a cadeira, a disciplina de felicidade já é obrigatória em Harvard, por exemplo. E algumas universidades já estão implantando isso no Brasil também, né, como opcional ainda. Porque assim, se a gente não encontra realmente um propósito genuíno de querer fazer aquilo ali, com dedicação, com a determinação dentro do propósito, esse will dificilmente ele vai surgir. Né? E aí a gente entra num ciclo, né, que é o que a gente vê no mercado, que eu acho muito interessante. Hoje, ainda isso acontece, né? Boa parte das pessoas, quando elas não têm esse will, eles não veem o propósito, a pessoa ela passa o dia inteiro pensando no horário de ir embora. Daí ela passa a semana inteira pensando no final de semana. Daí ela passa o ano inteiro pensando nas férias. E ela passa a vida inteira dela pensando na aposentadoria. Daí quando chega a aposentadoria, ela percebe que a vida já passou. E que ela não teve um propósito de vida, não teve um propósito de emprego. Né? O trabalho dela foi justamente um meio para que ela conquistasse outras coisas que lhe traz felicidade. Né? E aí eu lembro, por exemplo, tem um livro que me chama muita atenção, provavelmente já devem ter lido, que chama Empresas Feitas para Vencer. Sim. E dentro desse livro tem um capítulo, né, que fala sobre o porco-espinho, o conceito do porco-espinho. Então, o Jim Collins, né, quando ele escreveu, ele fez uma pesquisa em mais de 1000 empresas e ele queria entender por que alguns profissionais tinham muito sucesso e outros não. E ele mapeou justamente esses 3 fatores. Né? Foram mais de 1000 empresas, uma população de mais de 1000 empresas, com campo amostral, margem de erro, tudo certinho. E ele descobriu justamente o seguinte: os melhores profissionais eram aqueles que encontraram uma atividade que eles amam, que eles veem propósito, né? Algo que eles são muito bons, porque eles envolvem, eles pesquisam, eles gostam daquilo, e algo que gira o motor econômico deles. Algo que dá retorno, que esse é um propósito também, né? Então você fazer o que você gosta, de uma forma muito bem feita, tendo um retorno financeiro. E que o mercado precisa, né? E é algo que o mercado precisa. É o que eles chamam também de Ikigai, né? Também tem essa de você construir o teu propósito, né, baseado nessas coisas, né? Aquilo que você é bom, aquilo que você ama, aquilo que as pessoas estarão dispostas a te pagar e aquilo que o mercado, que o mundo precisa, né?
E quando você encontra esse propósito, não é uma coisa que você consegue escrever rapidamente, né? Eu já fiz alguns exercícios baseados nisso, né? É difícil você, na primeira vez que você escreve, chegar a uma conclusão. Mas essa reflexão constante, né, do teu propósito é que te faz caminhar. Mas eu percebo também, e aí o storytelling pode talvez contribuir com algumas coisas, que a gente vive num processo de mudança muito rápida, né? As mudanças acontecem com uma velocidade muito grande, e que às vezes é difícil de acompanhar esse processo de mudança nos dias de hoje, né? Quanto mais você acelera para tentar acompanhar esse mundo em constante evolução, mais para trás você parece que fica. Então, a necessidade de você aprender, de desaprender o que você aprendeu e aprender coisas novas, né, me parece uma necessidade muito importante. Se você tem o teu propósito muito bem definido, né, esse aprender e desaprender fica fácil para você se encaixar numa nova possibilidade. Mas é que a gente vive num mundo de mudanças muito rápidas, né? Então, como que a gente pode lidar com esse mundo constante, de constantes mudanças, né? A gente pode se adaptar cada vez mais rapidamente a esse mundo, essa mudança de mindset mesmo. Uma das coisas que algumas escolas têm procurado na carona exatamente desse desafio, e que, embora hoje pareça um desafio, eu diria que já é lugar comum falar que é uma tendência que irá se estabelecer, né? Que é justamente a preocupação efetiva com o resultado de um processo de aprendizagem, né? Que algumas escolas têm procurado fazer no sentido de pensar tal qual, né, o advento das empresas de tecnologia passaram a provocar isso para o mercado mais tradicional, vamos assim dizer, que era a preocupação com as dores, né? São as dores de determinado público, determinado grupo consumidor. Quer dizer, as escolas, os educadores, os especialistas têm passado, a seu modo, a também perceber que preocupar-se com a felicidade de quem aprende é importante. De que preocupar-se com o que ela deseja para a vida dela é importante. Preocupar-se em dar um sentido para o que ela faz é importante. Né? Que é a ideia do propósito. Quer dizer, é importante fazer coisas bacanas, mas é importante fazer coisas importantes também. Né? Coisas que vão fazer a diferença na vida de alguém, que vão alcançar uma iniciativa social, que vão alcançar, quem sabe, desenvolvimento de soluções para problemas ambientais, econômicos, de segurança, né, da saúde. Quer dizer, muitas escolas têm passado a fazer isso, né? Escolas primárias, né? E recentemente uma escola de Portugal foi objeto de uma matéria na Rede Globo, que é a escola de Carcavel, que colocou desde o princípio, né, que o processo de desenvolvimento das crianças passa em elas terem momentos de serem felizes dentro da escola, de a escola olhar o que ela deseja aprender e nós nos prepararmos como educadores para alcançar estímulos que, de alguma forma, as tire exatamente do lugar onde estão e se movam para desafios, que aprendam a conviver com os fracassos, né? Porque fracassar é importante, porque isso amadurece, valoriza, fundamenta. Quer dizer, e essa escola, e é exemplo desta que estou citando, né, como parâmetro, outras tantas, inclusive já de outros níveis, secundário, ensino superior, têm procurado fazer isso, né? E eu vejo que o caminho exatamente passa por aí, passa por essa reordenação do processo de se estabelecer a aprendizagem. Porque isso também facilita, né, como você falou, Guilherme, até o próprio estímulo, o gosto de querer se desafiar, né? No passado em que eu estive na escola, nós tínhamos a avaliação apenas para cumprir um requisito de boletim, para depois cumprir a média que está na legislação, e passou ou não passou, né? Nunca se pensou, como hoje se pensa já, de que a cada
base, a cada bloco, a cada unidade de conhecimento, se tem uma avaliação, mas no sentido de se estabelecer o indicador, para que a partir desse indicador se meça, olha, será que existe alguma coisa que deve ser feita nesse ponto específico? Quer dizer, a avaliação ela será por sempre importante, mas dentro de um princípio de estímulo, de poder realmente alcançar as pessoas da forma como elas hoje se veem, né? Porque hoje o adolescente, os meus filhos, né, por exemplo, olham na internet, tem lá os seus tutoriais, né, e na dificuldade vão no tutorial, né, mas talvez na escola anteriormente eles tiveram uma dificuldade que, pelos estímulos que a escola fez, eles não conseguiram suprir, foram para o tutorial e viram um jeito um jeito diferente, né, em que eles conseguiram a solução e aprenderam algo que talvez jamais lidariam com isso na escola, né? Então, quando a gente fez esse primeiro movimento de falar sobre o Will Skill, a gente falava muito disso, né, de exatamente procurar perceber que existe muito que se aprender. A internet hoje ela nos possibilita acessar um repositório de conhecimentos enorme, vasto, né? Mas a escola, como seja escola de nível fundamental, médio, superior, mas o processo de educação como um todo, ele realmente deve passar por olhar quais são as dores das pessoas que querem aprender, quer dizer, quais são as suas necessidades e o que nós podemos, a partir dela, reconstruir um processo de mudança, de transformação efetiva, né? Eu acredito que, inclusive, esse processo aí de implantação das metodologias ativas de ensino, o aluno como protagonista, ele tem trazido um avanço muito grande nesse aspecto, porque nós estamos em sala de aula há muito tempo, a gente sabe que a prova em si, ela não avalia o aluno. Ela avalia se ele teve aquele conhecimento naquele momento e ele assimilou aquele conhecimento naquele momento, que não significa que ele vai pegar aquilo, colocar em prática e ter algum êxito na vida dele. Exatamente. Né? Então a gente percebe que hoje, você colocando o aluno como protagonista, ele traz para a sala de aula a sua necessidade. Então, eu estou aqui dentro dessa sala por um motivo, porque eu preciso adquirir um conhecimento aqui para ter um resultado lá fora. E a gente começa a estabelecer indicadores. Você veio buscar uma mudança, uma melhoria contínua. Então ele estabelece um indicador e ao final daquele curso, daquele treinamento, ele decide, você teve melhoria contínua, o que você adquiriu aqui, você conseguiu implantar lá fora, então isso serviu para você, né? Um grande avanço que acho que a gente está tendo nesse sentido também, é o próprio conceito de homeschooling, né? Que tem um projeto de lei agora, que está para ser aprovado já. O MEC ele já está, né, dando todo o apoio para que isso aconteça desde 2015, se não me engano, foi o primeiro lá. E na Europa se utiliza muito isso, principalmente no ensino básico. Então hoje você vai dizer o que você quer aprender. Não é o que eu quero te ensinar. É o que você precisa e o que você quer aprender desde o início, né? Que você se entende ali como estudante. Um dilema que eu vejo que a gente entra também nesse sentido é o seguinte, como o mercado está cada vez mais dinâmico e a gente precisa ter uma flexibilidade muito maior como profissionais, como professores, até porque essa é a competência número 1, né? Que se busca nas empresas hoje é a flexibilidade. Né? Para você se ajustar rapidamente às mudanças. Um grande dilema que eu vejo que a gente começa a enfrentar nesse outro ponto, nesse outro percurso, é o seguinte: ao mesmo tempo que eu preciso ter essa multifaceta de habilidades, essa flexibilidade para me engajar em novos projetos e na mudança que o mercado me exige, isso me impede, a princípio, por outro lado também, que eu possa me tornar cada vez mais especialista naquilo que eu já sou. Esse é o grande dilema que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí. Porque hoje no mercado, quanto mais raro eu sou, quanto mais especialista eu sou naquele assunto, quanto mais eu estudei, mais eu desenvolvi, né, competência naquele assunto, em tese, maior vai ser o meu valor no mercado como profissional. Né? Por exemplo, um mergulhador de plataforma de petróleo aí, tem um salário altíssimo, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso, prático e tudo mais. Ao ponto que o mercado começa a me exigir uma mudança muito rápida, dinâmica, nos meus expertises, isso começa a me dificultar também para que eu possa ter um ponto de sobreposição aí nas minhas qualidades. E aí cada um vai ter que começar a encontrar
né, esse ponto de equilíbrio, e o professor ele vai ter um papel fundamental, porque aí ele vai encontrar uma forma, justamente, no aluno protagonista, de ele explorar o máximo do seu potencial e ter essa flexibilidade, né, para se ajustar às mudanças do mercado. Eu percebo que muitas vezes as pessoas não enxergam que estão no meio da mudança, né? Muita gente fala que, às vezes, o principal problema da mudança é a resistência à mudança, né? Mas eu acredito que hoje o principal problema que tem na mudança é a não percepção de que você está no meio que está mudando. Eu vou dar um exemplo. Eu terminei uma palestra numa instituição e um aluno de aproximadamente uns 20 anos veio me procurar, porque eu conto um pouquinho da história, né, da evolução da tecnologia e tal. Ele veio me procurar e falou assim: olha, professor, se eu tivesse 20 anos em 97, hoje eu seria milionário. Porque em 97 a internet estava começando, tudo estava por ser construído, tudo estava para acontecer e eu saberia aproveitar todas as oportunidades, né? Porque hoje não tem mais o que fazer, tudo que podia ser feito na internet já foi feito. Eu virei para ele e falei assim: olha, eu gostaria de ter 20 anos hoje, né? Porque as oportunidades são inúmeras, não mais com a internet, mas com a inteligência artificial. Você pode crescer muito com a inteligência artificial. Só que ele não percebe as mudanças que estão à sua volta. Assim como se ele tivesse 20 anos em 97, né, ou 99, ele não perceberia as mudanças que estavam acontecendo. Olhar para trás e enxergar todas as oportunidades que a internet trouxe, né, é diferente de você olhar para frente, né, e enxergar todas as oportunidades que a inteligência artificial vai trazer, que vai colocar isso para cada uma das pessoas. Então eu percebo assim, eu acho que o maior problema que a gente enfrenta hoje é as pessoas não perceberem que as mudanças estão acontecendo, né? E a mudança está acontecendo mesmo, porque a inteligência artificial está no teu celular, né? Nos aplicativos, no Siri, ou até na Cortana, Alexia, né? Da Amazon, já estão dentro de casa e logo a inteligência artificial vai chegar na tua tomada. Assim como chega a TV a cabo, assim como chega a internet, ela vai chegar na tua casa e vai... Só que as pessoas não estão muitas vezes preparadas para isso, né? E é um ponto fundamental também da escola, ou de quem está trabalhando com educação, alertar para todas essas mudanças e abrir os olhos de quem está envolto nessas mudanças para que ela possa realizar a mudança, né? A gente está vivendo aí um mundo VUCA, né, que chama, volátil, incerto, ambíguo, complexo, né, e que é cada vez mais difícil se adaptar a esse mundo VUCA, né? Então a gente precisa preparar esses jovens e mostrar para eles que o mundo está mudando e que a velocidade da mudança é muitas vezes maior do que a da nossa percepção. Sim. O fato é que esse ambiente, né, tão dinâmico para a educação, talvez pela educação ser uma das áreas, um dos bens maiores da nossa sociedade, né, ela não acompanhou, a exemplo de outros segmentos da economia, né, ela não conseguiu absorver, né, e aqui não vou entrar no mérito de discutir as questões mais fundamentais dos princípios sociológicos, pedagógicos do processo, mas como modelo, né, se a gente olhar para outros segmentos da economia, o quanto que o acesso à informação, a tecnologia, o quanto que novos modelos de negócios impactaram desses segmentos e os transformaram, tem transformado ainda, na educação isso, né, por ser um dos bens maiores da nossa sociedade, ela não teve um impacto tão rápido, né, e me parece que esse movimento ainda ele não irá ser tão rápido como talvez fosse necessário. Eu tenho acompanhado e conversado com alguns executivos da educação que se dizem extremamente preocupados com pais de famílias que já afirmam que, olha, quando meu filho chegar no ensino médio, eu vou fazer com que meu filho faça intercâmbio, com que ele viaje, faça cursos fora, né, vá viver experiências em outros lugares. Quando ele voltar, ele faz o EJA, faz o vestibular e ele vai fazer faculdade, porque ele tem que cumprir a formalidade
né? Mas ele vai fazer outros cursos, ele vai experimentar situações que talvez aqui a gente não teria condições de colocá-lo em contato. Quando ele voltar, ele faz o EJA, né? Faz a prova para o vestibular e vai fazer o formal. Quer dizer, se a gente considerar que o ensino médio, né, tem sido uma preocupação constante do segmento educacional, principalmente, por ser um período bastante contrastante, quer dizer, onde você tem o ensino fundamental, que ensina, como você falou, valores, que ensina a respeitar o pai, o meio ambiente, que faz a educação básica, fundamental, de fato, né? E me parece que sempre chega no ensino médio, existe um gap, porque é um preparatório para o vestibular, em alguns lugares bem feito, talvez em outros nem tão bem feito assim, né? E esse gap faz com que depois na faculdade a gente tenha lá uma surpresa, o que vai chegar no ensino superior, o que vai chegar no banco universitário, né? E alguns executivos me relataram preocupação com pais que fizeram relatos parecidos com esse, dizendo, olha, não me preocupo tanto com o ensino médio não, né? Me preocupar com outras coisas, colocar meu filho para aprender robótica, para ele aprender idiomas, para ele aprender música, artes, quer dizer, para ele aprender outras coisas que talvez vão fazê-lo se apaixonar, gostar, querer aprender, se desafiar, e depois, bom, como tem o sistema formal, ele vai lá, faz um ano de EJA, alguma coisa assim. Isso é preocupante. Mas também isso é um paralelo para relatos também de amigos executivos da área de educação, que não poucas vezes conversa lá com alunos de terceiro, quarto ano de curso superior, né? E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de redação ainda, de escrever, de expor por escrito algumas ideias, ou de, embora não fosse escrito, que fosse digitado, de se expor, de se comunicar. Né? E um dos casos, inclusive, é no curso de Direito. Então você tem lá um aluno de Direito, no seu terceiro ano, que ainda não consegue se expressar. O fato é que ele pode vir até o final do curso se desenvolver, mas o que chamou a atenção na nossa conversa na ocasião foi como é que chegou até ele. Porque ele teve que fazer o ensino médio, teve que fazer o vestibular, no primeiro ano da faculdade, o segundo ano, e no terceiro ainda não consegue se expressar, né? Por carências diversas, né? Mas é uma realidade num mundo, como o Ronaldo mencionou, extremamente volátil, extremamente dinâmico, no mundo VUCA, como a gente tem costumado, né, ouvir, discutir, né? E são esses opostos que a gente percebe, né? Uma preocupação em nos adaptar a um ritmo extremamente acelerado, dinâmico, e toda hora está tendo algum rearranjo que nos desorienta novamente, e nós temos uma grande parte da população que nem o básico lá, o tradicional, ainda dispõe, né? E são pessoas, nas suas diferentes necessidades, que o sistema formal hoje não tem dado mais conta de lidar, né? Então você vê o aluno, muitas vezes mais jovem, na idade universitária, desestimulado em sala de aula, porque talvez ele queria um ritmo totalmente outro, e às vezes você vê uma pessoa que talvez não teve a oportunidade de estudar na idade tida como normal, no seu curso universitário, que vai para a universidade e ainda se vê distante daquilo que se espera de um estudante no nível superior. Então, realmente, a ideia de se pensar como o mindset das pessoas hoje tem reagido a esse ambiente, ele nos mostra, né, que, evidentemente, algumas coisas prontas, né? Primeiro, né, o que hoje temos precisa de uma transformação urgente, né? Nós precisamos de uma transformação urgente, né? E nós precisamos, além da transformação do que está, repensar e reordenar o nosso modelo mental a respeito de como nós vamos querer, né, daqui por diante, pensar ou fazer a educação acontecer. Essa questão da clareza, que o Ronaldo colocou, eu acho bem interessante, porque a gente vive aí uma dicotomia hoje desse processo de transformação dos dois lados, né?
Primeiro porque os millennials, eles têm essa flexibilidade, normalmente, de se adaptar rapidamente às questões, mas eles têm dificuldade hoje de encontrar o seu propósito. Porque nós que, a gente vem da geração X, né, alguns baby boomers e tudo mais, a gente costumava a lidar com o conceito de consertar as coisas. Então, se alguma coisa está errada, eu vou lá e conserto. Hoje não, se alguma coisa está errada, eu jogo fora. É muito rápido. Celular, computador, casamento, tá errado, antes a gente consertava. Hoje não, tá errado, joga fora. Tá muito volátil. E por um lado isso é bom de você ter a flexibilidade para o novo. Mas é perigoso, porque se você não trabalha a questão do propósito, você entra nesse ciclo de uma busca infinita da felicidade e do teu propósito, né? E por outro lado também, a gente tem essa questão da geração X, que tem uma dificuldade muito grande de mudança. Hoje eu fiquei muito surpreso com uma situação, porque eu tenho um cliente da área médica, de consultoria, e há um bom tempo eu venho falando para ele assim, olha, as coisas estão mudando. Daqui a pouco as consultas vão ser online, não vai ter mais consulta física. Hoje eu vi um artigo já explicando que a partir de maio já vai ser permitido no Brasil consultas online, em toda a área médica, desde que a primeira consulta seja presencial. Tanto para nutricionista, psicólogo, médico e tudo mais. Sabe qual que é o próximo passo disso? Não muito distante. Daqui a pouco os diagnósticos não vão ser mais feitos por médicos. Hoje já tem máquinas nos Estados Unidos que fazem diagnósticos com 80% de precisão. E tem empresas, né? Você vai lá, faz um cadastro, chega uma caixinha na tua casa, você coloca a tua saliva, envia, 3 dias depois, ou 2 dias, vem todo o teu diagnóstico ali do que você tem, né? Então essa geração X e Baby Boomers, eles estão com muita dificuldade de ter essa adaptação e vão ficar para trás, né? Se eles não se adaptarem. Existe uma geração que também estão chamando que é a geração floco de neve, né? Que é uma geração que não consegue receber o não, né? Uma geração mais mimada, uma geração que está... qualquer coisa se derrete, né? Tem a geração do nem, né? Que nem trabalha, nem estuda e que está se perdendo também, né? Esse foco de ter um propósito, de fazer algo que realmente seja relevante, né? Não só para a vida dele, mas para o mundo. O jovem, na verdade, está cada vez mais olhando o mundo através do seu quarto. Ele não está mais saindo, né, daquele ambiente, né, porque o celular, ou um notebook, um tablet, abre a janela para o mundo todo. Então ele não precisa mais sair. Existe até uma brincadeira de que hoje as baladas estão morrendo, né? O que era a balada antes, né? Que a gente saía e era o meio da gente encontrar outras pessoas, de começar a namorar e começar alguns relacionamentos, você tinha que ir para a balada. Hoje os jovens não vão mais para a balada porque eles já têm o Tinder. Então, para que eu preciso ir para a balada, né? Eu posso achar uma namorada, achar alguém para me relacionar dentro do meu quarto, né? Eu não preciso sair do meu quarto para fazer isso. Só que essa mudança, né, faz com que essa geração seja uma geração nem trabalha, nem estuda, uma geração floco de neve, né, que se derrete facilmente e que vai ter dificuldades para enfrentar esse mundo que a gente citou aqui algumas vezes, né, do mundo VUCA, né, que precisa ter mais resiliência, flexibilidade, você precisa ser multidisciplinar, você tem que entender mais de uma coisa ao mesmo tempo, né, e precisa ter coragem. É fundamental você ter coragem porque, como existem várias respostas corretas, você tem que ter coragem para escolher uma dessas respostas. E mais do que isso, você tem que ter coragem para abandonar a resposta que você escolheu se ela estiver errada. Então, se você não estiver preparado para essas coisas, né, e no primeiro não você se derreter, você está em mãos lençóis. Então, cabe a gente que trabalha com educação, né, que muitas vezes a gente acha assim que o professor vai ser substituído por uma máquina, vai ser substituído pela educação à distância, né? Não, o professor tem esse papel fundamental, que é mexer com as pessoas, que é trazer esse propósito, essa felicidade, né? Para que ele possa encontrar o seu caminho, né? Que ele não olhe mais o mundo através do seu quarto, que ele passe por algumas dificuldades, né? E que não seja tão adulado assim, pelos pais, ao ponto de ele não conseguir viver nesse mundo que é cada vez mais difícil, né? E preocupante. A
respeito até desse ponto, né? Nós falamos no nosso primeiro bate-papo que a gente gravou de um livro que hoje é famosíssimo, né? Embora o assunto já seja discutido por vários profissionais há muitos e muitos anos, né? Mas recentemente o livro Mindset, da Carol Dweck, né? Se tornou um best-seller, né? Tem sido comentado em diferentes segmentos, e no livro, né, ela fala sobre a base do livro, né? Determinar ou apontar, melhor dizendo, né? Dois modelos mentais, né? Aquele modelo que desenvolve uma atitude mental fixa e aquele que desenvolve uma atitude mental progressiva. E uma das ilustrações que ela faz, entre outras, né, é um pouco do que o Ronaldo falou, né? A atitude mental fixa é aquele assim: não consigo, não quero fazer, não posso, não é para mim, não estou estimulado, me deixa aqui, né? Não mexe comigo. E a atitude mental progressiva é um pouco do que o Guilherme mencionou, né? Aquele que é flexível, que se coloca diante do fracasso, que tenta fazer de novo, olha o desafio, tá, como é que eu faço isso aí, e tento de novo, né? E aí eu aprendi, puxa, mas mudou, vou me atualizar, né? Vou buscar realmente aprender coisas novas, né? Vou me desafiar, quer dizer, e o livro, né, ele ilustra, né, uma série de contextos, né, para atletas, para empresários, para diferentes segmentos, enfim, e dá, né, ali orientações, ou se não são orientações, pelo menos caminhos, né, das pessoas que, ao se defrontarem, né, ao se autoexaminarem, ou se identificarem como sendo pessoas que detêm traços, né, ou se enquadram como alguém que possui uma atitude mental fixa, né, como é que ela pode, né, dentro desse mundo que requer mudanças, requer transformações, como é que ela pode passar a ter uma atitude mental progressiva? Né? Que ela possa crescer, né, como uma pessoa que se engaja em propósitos, uma pessoa que queira, por onde passa, né, aprender, contribuir, deixar a sua contribuição, a sua marca, de certo modo. E me marcou, né, uma série de passagens durante a ocasião quando eu li esse livro, me marcou exatamente por perceber o quão isso está presente no nosso contexto, nos nossos relacionamentos, né? E o quanto que isso impacta, por exemplo, no ambiente de treinamento de uma empresa, numa escola, numa faculdade, quando você tem pessoas com os mais diferentes modelos mentais, que trazem de casa, né, a cultura do ambiente familiar, do aprendizado, de como foram podados ou estimulados, quantos nãos receberam, né, ou daqueles somente que receberam sims, nunca receberam nãos, não souberam lidar com a frustração. E depois temos a forma, o modelo mental do educador, do professor em sala de aula, e se defrontar com as pessoas que se mostram, que se revelam nesses momentos. Isso realmente, essas interações, né, que ocorrem dentro do ambiente educacional, ela por si já é desafiadora. Quanto mais se a gente olhar para o ambiente que hoje nós vivenciamos, né, altamente influenciado pela tecnologia, pelo volume de informações, como a gente já falou aqui, né? Então realmente é um processo que requer, né, que pessoas como nós e outros tantos que nos assistem realmente se debrucem, né, e se engajem justamente para que possamos, né, sermos aí parte desse processo de liderar essa transformação, de fazer com que realmente as pessoas se sintam mais felizes, né, com um propósito naquilo que vierem a fazer, a se debruçar, a aprender, a se desenvolver. Acho que a gente já pode ir caminhando para o fechamento, né? Sim. E cada um dando a sua última fala aqui, né? Eu já vou aproveitar que já estou com a fala aqui, com a palavra, e já vou começar então esse fechamento, né? Basicamente a gente falou aqui sobre mudanças, né? Esse mundo VUCA, como que a gente pode mudar esse mindset, né? Gostei muito do que foi dito aqui sobre felicidade e propósito.
a gente tem que realmente pensar de uma forma diferente. Eu diria que cada um tem que se posicionar como um eterno aprendiz. Se você se considerar sempre um novato, um calouro naquilo que você está fazendo, né, e acreditar que você sempre vai ter que aprender, vai ter que ter educação continuada, você vai ter que aprender constantemente, não só dentro da sala de aula, mas lendo ou assistindo webinars como esse para que possa te inspirar, ou buscando outras formas de conhecimento, né, você vai conseguir avançar na tua carreira, né, de uma forma sustentável. Então, eu me intitulo um eterno aprendiz, um eterno novato, e é esse espírito que eu quero levar para toda a minha vida. Eu não quero ter certeza de nada, eu quero conhecer sempre coisas novas. Eu acho que essa é um pouco da essência dessa mudança de mindset, né? De aprender e reaprender constantemente. Acho que esse é o caminho. Acho que tudo que a gente falou aqui foi bem relevante e é um assunto infinito, né? Ele sempre vai mudar, a gente sempre precisa estar caminhando nele ali. E a questão da inteligência artificial, ela é existente, ela está cada vez mais dominando as nossas esferas de convivência. E eu também acho que o mais importante de tudo é que a gente tenha essa mente aberta para o aprendizado, mas pense também o seguinte, que não só o aprendizado técnico e não só o aprendizado que me faz feliz. Independente do quão impregnada a inteligência artificial esteja no nosso mundo, nós sempre vamos precisar nos relacionar com pessoas. Então a gente precisa aprender a parte técnica, precisa de aprendizado, mas nós precisamos também aprender a lidar com o outro. Né? As pessoas não vão acabar. E tudo que a gente fizer em termos de profissão, a tecnologia facilita, mas o fim é sempre o bem-estar das pessoas. Legal, legal. A gente comentou até um pouquinho disso, né? Foi um relance no vídeo anterior, quando nós falávamos sobre a importância de, entre outras habilidades, as competências socioemocionais. Soft skills, né? Sensacional, é isso mesmo. Bom, pessoal, o fato de vocês estarem assistindo esse vídeo já mostra esse interesse em aprender, quer dizer, esse interesse em querer saber mais, em querer realmente explorar, refletir, conhecer outras ideias, para concordar, para discordar, para entender contextos diferentes, né? E assim é também, se de repente você passar, ou se ainda não tiver, se você passar a ouvir podcasts, a pesquisar outros repositórios de informação, acervos, né? Continuar atualizando-se na sua área, aprendendo coisas novas, se desafiando, entendendo mais e mais do mundo, né, que a gente vive e das pessoas, como o Guilherme falou, né, que naturalmente são a razão de tudo aquilo que fazemos. Né? Se a gente trabalha, desenvolve, serve as pessoas, né, não é por outra razão que a gente não destina tamanha importância para entender exatamente o que as pessoas desejam e como nós podemos nos preparar para servi-las da melhor forma. Então, a gente agradece por você ter assistido esse vídeo, ter nos prestigiado. Nós voltaremos com outros temas numa próxima oportunidade e muito obrigado, até uma próxima. Obrigado.